Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, amém? Quero convidar você a abrir comigo o Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Salmo 51, do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Meus irmãos, existem algumas coisas que são absolutamente necessárias para que sejamos salvos. Uma delas é o arrependimento. Uma vez que todos nós somos pecadores, uma vez que todos nós falhamos, todos nós também necessitamos de arrependimento. O arrependimento é algo imprescindível para o verdadeiro salvo. Eu posso dizer que, a menos que tenhamos experimentado de fato um verdadeiro avivamento, jamais teremos sido salvos de fato. Essa doutrina do arrependimento é uma doutrina muito presente no Novo Testamento, em toda a Escritura e em especial no Novo Testamento. Se você for olhar em Mateus capítulo 3, você vai observar que João Batista inicia o seu ministério chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério de pregação, tanto em Mateus capítulo 4, como em Marcos capítulo 1, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando o apóstolo Pedro, ali em Atos capítulo 2, na inauguração da igreja, quando o Espírito desce e Pedro começa a pregar cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que a multidão olha atônita, e depois do discurso de Pedro, depois da pregação de Pedro, a multidão pergunta: o que faremos? E Pedro responde em Atos capítulo 2, versículo 38: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados. Ou seja, a doutrina do arrependimento é uma doutrina muito presente. E é impossível ser um verdadeiro cristão sem ter experimentado um verdadeiro arrependimento. E a grande pergunta que eu faço para você nesta noite é: você experimentou de fato um verdadeiro e um genuíno arrependimento? Você já passou por um verdadeiro arrependimento? Mas talvez você diga: como eu sei se eu já experimentei um verdadeiro arrependimento? Como eu sei se isso já aconteceu comigo? A resposta está nesse salmo. O Salmo 51 talvez seja a exposição mais profunda
em todo o Antigo Testamento a respeito do arrependimento. No Salmo 51 nós vemos a agonia da alma de Davi, o rei de Israel, após ter sido culpado de um crime particularmente terrível. Para que nós possamos entender esse salmo e a agonia e o arrependimento de Davi, é necessário que nós tenhamos em mente o pano de fundo. O que fez com que Davi compusesse esse salmo? O que aconteceu para que Davi compusesse esse salmo? O que aconteceu para que a agonia de Davi fosse tão latente para nós? Davi, irmãos, ele era rei de Israel. E o seu exército estava em uma guerra. E dessa vez, ao contrário das outras, Davi não estava com o seu exército. A Bíblia diz que Davi estava em seu palácio. Mas especificamente, uma certa noite, Davi estava no terraço do palácio. Quando de repente, Davi, ele observa de onde ele estava uma linda mulher. Aquela mulher era a esposa de um dos seus guerreiros, um dos seus soldados que estava na guerra. E quando Davi viu aquela mulher, Davi ele a desejou. E não só a desejou, mas Davi ordenou que ela fosse trazida até ele. Aquela mulher se apresenta diante de Davi. E Davi cai em adultério. Davi peca. Só que para Davi talvez estava tudo bem. Talvez ninguém descobriria o seu ato pecaminoso. No entanto, a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele fica sabendo que essa mulher com quem ele havia se adulterado, com quem ele havia pecado, essa mulher agora estava grávida. Então Davi, ele precisa esconder agora esse pecado. Como essa mulher estaria grávida se o marido estava na guerra? E o que Davi faz? Davi pede a Joabe que mande Urias, mande o soldado, mande o esposo da mulher. E Urias vem, se apresenta diante de Davi, Davi dá a ele presentes, e Davi fala para ele ir para sua casa. Só que Urias era um guerreiro honrado. Urias, ele não vai para a sua casa, mas ele fica na porta do palácio. E quando Davi fica sabendo disso, Davi chama ele de novo, faz um banquete, embebeda Urias e despede Urias para casa. Só que a Bíblia nos mostra que mais uma vez Urias não vai para casa. Então Davi não vê saída, a não ser mandar uma carta. Davi manda Urias de volta para a guerra com uma carta. E naquela carta estava escrito para Joabe, que era o comandante do exército, que deveria colocar Urias na frente da batalha e que não deveria proteger Urias. A frente da batalha era o lugar onde os piores, os mais valentes soldados ficavam. Urias, então, na frente do exército, é morto. Urias morre. E aos olhos de Davi, agora estava tudo bem. Davi, com a morte de Urias, pega aquela mulher, Batseba, casa-se com ela, e na mente de Davi está, ninguém vai descobrir. Se ela engravidar agora, ninguém vai achar que foi fruto de um adultério, mas de um casamento, eu me casei com ela. No entanto, irmãos, a Bíblia vai nos dizer em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, que isso que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Para Davi, ele havia encobrido perfeitamente o seu pecado, mas aquilo que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor então ordena ao profeta Natan que vá até Davi, e Natan chega. Davi tem aquela história clássica. Natan chega para Davi e diz assim: Davi, havia 2 homens em uma cidade, um homem rico e um homem pobre. O homem rico, ele tinha inúmeros gados, ovelhas, enquanto o homem pobre, Davi, tinha apenas uma única cordeirinha. E essa cordeirinha, ele a criou como se fosse parte da família, como se fosse uma filha, Davi. Até que um dia veio um viajante na casa deste homem rico. Esse homem rico não pegou Davi das suas muitas ovelhas, mas pegou a única ovelha que o homem pobre tinha, a única cordeirinha que ele tinha.
para servir um banquete para o viajante. O que esse homem merece, Davi? E a Bíblia diz que Davi se encheu de fúria. E Davi diz assim: este homem merece morrer. Natan aponta o dedo para Davi e diz assim: esse homem é você. Deus te deu tudo. Deus te deu um palácio. Deus te deu um reino. Deus te deu esposas. Mas você pegou a única de Urias. E quando Davi é repreendido e confrontado pelo seu pecado, Davi, ele é tomado por um sentimento de horror, de culpa. Davi se arrepende. E é nesse momento que ele compõe esse salmo. Portanto, irmãos, aqui nós vemos a agonia da alma de um homem que está experimentando um verdadeiro e genuíno arrependimento, desculpe. Um homem que de fato se arrependeu. E quando nós então queremos saber o que é arrependimento, nós podemos olhar para esse salmo. E nós podemos ver, pelo menos aqui, duas evidências de um homem que realmente se arrependeu. E também nós vemos o que esse homem que se arrependeu verdadeiramente recebe de Deus. Então vamos ver quais são as duas evidências, em primeiro lugar, de um homem que de fato se arrependeu. Em primeiro lugar, um homem verdadeiramente arrependido é um homem que tem consciência plena do seu pecado. Um homem que de fato se arrependeu é um homem que tem consciência do seu pecado. Irmãos, o coração humano é cheio de pecado e cheio de corrupção, como Jeremias vai dizer, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E esse pecado que há no coração do homem sempre carrega um grau de obscuridade ou cegueira. Quanto mais o pecado prevalece, mais ele obscurece, ilude a mente. O pecado, ele tem o terrível poder de nos cegar para a realidade do nosso próprio coração. E o pecado, quando ele prevalece em nosso coração, ele nos cega a tal ponto que nós passamos a procurar razão legítima para praticar. Quer ver um exemplo? Quanto mais um homem odeia seu vizinho, imagine alguém que não gosta do seu vizinho. Isso é pecado. Ele odeia o seu vizinho, é pecado. Mas quanto mais ele odeia seu vizinho, mais ele tende a acreditar que ele tem razões para isso. Que ele tem motivos para isso. E que o vizinho não merece nada. Não merece amor, mas apenas ódio. E nós passamos a justificar. Procuramos achar motivos para que possamos odiá-lo. Seja por causa de um som muito alto, ou seja por causa de qualquer outra coisa. O pecado, irmãos, ele nos cega para essa realidade. Todavia, não é assim que age um homem arrependido. Um homem arrependido, ele não justifica o seu pecado. O homem arrependido, ele não esconde o seu pecado. Mas o homem arrependido, ele de fato encara o seu pecado. Olha o versículo de número 3. Davi diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A primeira coisa que acontece com um homem que de fato se arrependeu é que ele reconhece o seu pecado. Ele tem consciência do seu pecado e ele encara o seu pecado. Esse é o primeiro passo, meus irmãos. O homem arrependido, ele para, ele pensa a respeito de si mesmo, ele faz um autoexame, ele olha para como ele tem vivido, e quando ele faz esse autoexame, ele reconhece que ele é pecador, que ele de fato tem pecado, e não somente pecado.
você percebe que nesse salmo, que a consciência de Davi com respeito ao pecado vai aumentando. Ele vai dizer no versículo de número 3, olha, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre de mim, mas não apenas isso. No versículo de número 4 ele diz, pequei contra ti. O homem que se arrependeu, ele não apenas reconhece o seu pecado, mas ele reconhece que o seu pecado é grave. Porque ele pecou contra Deus. Ele pecou contra um Deus que é santo, que é justo, que é perfeito. Davi, ele tem a consciência de que ele pecou não primariamente contra Uzias ou com Batseba, mas primeiramente contra Deus. E por isso Davi reconhece que ele não merece absolutamente nada de Deus. Na sequência do versículo 4, olha o que Davi vai dizer. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante seus olhos, olha a sequência. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, Davi está dizendo assim, e eu reconheço que pequei contra ti, e que eu não mereço absolutamente nada de ti, a não ser juízo. Se o Senhor me julgar, o Senhor está sendo justo. Se o Senhor me julgar, o Senhor está sendo reto. Porque o que eu mereço é nada a não ser juízo. Mas você vai vendo que essa sensibilidade de Davi aumenta a tal ponto que ele vai dizer no versículo de número 5: e eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu. Davi tem uma plena consciência do seu pecado. Ele sabe que pecou, ele sabe que pecou contra Deus, ele sabe que por ter pecado contra Deus, ele não merece absolutamente nada, a não ser juízo e justiça, a não ser julgamento. E agora Davi está reconhecendo que toda a sua natureza é inclinada para o mal. Porque ele nasceu em iniquidade. Ele foi concebido em pecado. Irmãos, o homem arrependido é um homem que entende que toda a sua natureza é desesperadamente corrupta. Há uma frase de Spurgeon muito interessante. Spurgeon diz assim: há pecado em nossa santidade, há ódio no nosso amor, há incredulidade na nossa fé, há lama da serpente na mais bela flor do jardim. O que o Spurgeon está dizendo? É que nós somos tão corrompidos que até em nosso desejo de ser santo há pecado. Por quê? Porque nós queremos ser santos? Muitas vezes para mostrar para os outros. Pecado. Até na nossa fé há incredulidade. Até no nosso amor há ódio. É a natureza corrupta do homem. E Davi tem essa plena consciência. Davi diz assim: eu sou um pecador. Um homem arrependido, irmãos, em resumo, é um homem que tem clara consciência do seu pecado. E a pergunta que eu faço a mim e a você nesta noite é: será que nós temos essa consciência? Será que nós já enfrentamos o nosso pecado? Eu pergunto a você: você já enfrentou o seu pecado? Você já examinou a si mesmo? Você reconhece que é um pecador? Você já chegou à compreensão de que você pecou contra Deus, que por isso você não merece absolutamente nada dele a não ser juízo? Você já chegou à compreensão de que você pecou contra um Deus eterno, justo e santo? Irmão, só pode haver verdadeiro arrependimento se nós chegarmos a essa compreensão. Essa é a primeira característica do cristão. É interessante que lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus ele coloca algumas características do cristão. Todas as bem-aventuranças ali são características do cristão. E a primeira delas é: bem-aventurado os pobres de espírito. O que significa pobre de espírito? Pobre de espírito são pessoas que reconhecem que não merecem absolutamente nada de Deus. São pessoas que estão conscientes do seu pecado, e por ser consciente do seu pecado, enxerga a sua própria pobreza
E por isso diz: eu não mereço nada de ti. Esse é o primeiro requisito para se entrar no reino de Deus. É reconhecer o quão pecador, o quão falho somos. Irmãos, essa é uma verdade essencial. No entanto, as pessoas hoje não estão prontas e não querem ouvir a respeito disso. Eu acredito, irmãos, muitas vezes eu me pergunto, por que há tão poucas conversões hoje? Hoje nós vemos muitas pessoas que às vezes saem de uma igreja para ir para outra, mas vemos poucas conversões. Vemos poucas almas que saíram da prostituição, do homossexualismo, da vida das drogas. Nós vemos pouco. Por que será? Eu acredito, irmãos, que um dos motivos é porque nós não pregamos suficientemente a lei de Deus. Nós não pregamos o suficiente a lei de Deus, e assim as pessoas elas não têm real noção do seu pecado, da gravidade do pecado, e como consequência disso elas não veem necessidade de arrependimento. No entanto, irmãos, a lei de Deus, ela deve ser pregada com esse intuito. Uma das finalidades de Deus é mostrar para os homens o quê? Que eles são pecadores. Por que é que Deus deu a lei? A lei nunca foi dada para salvar. A lei foi dada para levar a Cristo, como Paulo vai dizer em Gálatas, como um aio, em Gálatas capítulo 3. Ou como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, a lei, ela serve para nos mostrar o pecado. Eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. E em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer que é pela lei que se tem o pleno conhecimento do pecado. A plena consciência do pecado vem pela lei. Por isso, irmãos, a única maneira do homem ter real noção do seu pecado é quando ele é colocado diante da lei de Deus. E quando ele é colocado diante da lei de Deus, ele vê a sua fraqueza, ele vê o seu pecado, ele vê que ele está muito aquém daquilo que Deus exige, ele se vê impotente. E é a essa compreensão que nós precisamos chegar, a fim de experimentarmos um verdadeiro e genuíno arrependimento. É a essa compreensão que todos aqueles que se arrependem chegam verdadeiramente. Aqueles que se arrependem, eles clamam como aquele homem em Romanos capítulo 7. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Será que nós já vimos o nosso pecado a tal ponto de falarmos como o homem de Romanos 7? Será que nós chegamos a tamanha compreensão do pecado a ponto de gritar desesperadamente: desesperado homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo? Quem me livrará desse pecado? É essa compreensão dos homens que se arrependem. E isso nos leva imediatamente ao segundo ponto. Porque se um lado um homem arrependido é um homem que tem consciência do seu pecado, a segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto de Salmos é que um homem arrependido é um homem que, ao ter consciência do pecado, ele corre para Deus. Ao ter consciência do pecado, ele busca a Deus. E isso pode parecer óbvio. Isso pode parecer óbvio para nós, que ele corre para Deus. No entanto, aqui há uma definição muito importante. Porque aqui nós estabelecemos a diferença entre remorso e arrependimento. Não só a mesma coisa. Às vezes nós pecamos e achamos que estamos arrependendo, mas o que na verdade estamos tendo é sentimento de remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. E na minha opinião, aqui nós estabelecemos a maior diferença. Por quê? Porque o homem que não se arrependeu, mas que está apenas com sentimento de remorso, é um homem que não corre para Deus, mas que foge. Olhe para Adão e Eva no jardim. Adão e Eva pecam. E quando Deus se apresenta ali, o que Adão e Eva fizeram? Se esconderam.
Adão e Eva não se arrependeram do pecado. No máximo que eles tinham era um sentimento de culpa. Mas eles não se arrependeram. Tanto é que quando Deus chama Adão e fala assim: Adão, o que você fez? Se ele tivesse de fato se arrependido, ele teria clamado a Deus naquele momento, mas ele não faz isso. O que ele faz? A mulher que ele veste. Ele procura culpar o outro. A maior evidência de alguém que está com remorso é alguém que foge de Deus. Que quando ele peca, ele procura se esconder de Deus. Ele procura se afastar de Deus. Em contrapartida, um homem que se arrependeu, um homem que está realmente arrependido, é um homem que, embora tenha pecado contra Deus, o busca. Que, embora tenha pecado contra Deus, clama a Ele: tem misericórdia de mim, como Davi clamou no versículo de número 1. O homem arrependido é um homem que, embora tenha pecado contra Deus, ele clama: não retires de mim o teu Santo Espírito. O homem arrependido, irmãos, é um homem que ele quer estar com Deus. O seu pecado não o afasta de Deus, mas o seu pecado o leva a clamar a Ele. E por quê? Porque o homem arrependido sabe que somente Deus pode purificá-lo. Como Davi vai dizer. Por que Davi corre para Deus? Porque Davi sabe que somente Deus pode purificá-lo. Versículo de número 7. Purifica-me com sopo. Somente Deus pode lavá-lo, por isso ele clama: lava-me. Somente Deus pode devolver a ele a alegria da salvação, e por isso ele clama: devolve a alegria da salvação. Somente Deus pode criar um coração puro, e por isso ele diz: cria em mim um coração puro. Essa é a diferença, irmãos, entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. O remorso, no máximo, é uma tristeza segundo o mundo. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza segundo Deus. Que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 7, versículo 10, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. E aqui eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua reação quando você peca? Qual é a sua atitude quando você peca? A resposta a essa pergunta vai mostrar se de fato você se arrependeu ou se está tendo apenas o sentimento de culpa. O homem que está apenas com sentimento de culpa e remorso, sabe o que ele faz quando ele peca? Ele se esconde de Deus. Mas há uma característica que eu gostaria de chamar a sua atenção, porque eu vejo isso muito presente. Quando ele peca, o que ele faz? Ele procura fazer algumas coisas boas para aliviar a sua consciência. Ele não vai até Deus, mas o que ele faz? Já que ele está com sentimento de culpa, ele procura fazer algumas boas obras para aliviar a sua consciência. Irmãos, isso é algo totalmente inútil. Davi, ele entende isso. E Davi vai dizer no Salmo, no versículo 16, ele vai dizer assim: não te comprases em sacrifício, do contrário, eu daria. O que Davi está dizendo é o seguinte: não adianta eu oferecer sacrifícios para aliviar a minha consciência, se eu não tenho um coração quebrantado de espírito. É inútil fazermos obras para aliviar a nossa consciência do pecado. No máximo que isso vai fazer, irmãos, é trazer alívio momentâneo. Nada mais que isso. A verdadeira paz, o verdadeiro alívio, só há em Deus. E é por isso que o pecador arrependido, ele entende que não adianta sacrifício, não adianta fazer algumas obras, não adianta fazer algumas boas obras na igreja, não adianta ir em todas as reuniões. A partir do momento em que eu pequei, agora eu vou participar das reuniões, vou participar do culto de oração. Isso não alivia a nossa consciência. Isso é inútil. O homem arrependido, ele entende que o
pequei contra Deus, e somente Ele pode trazer paz à minha alma. E é por isso que o homem arrependido, quando ele peca, ele não esconde. Ele vai até a Deus. Ele vai até a Deus de peito aberto. Ele vai até a Deus dizendo: pequei, mas aqui estou, porque eu dependo do Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de um coração puro, eu preciso de um coração limpo. Por isso eu recorro a ti. Essa, irmãos, é a característica de um homem que está de fato arrependido. Ele tem uma plena convicção de pecado. E ele, ao ter essa plena convicção de pecado, ele corre até a Deus, procurando paz para a sua alma. E a pergunta que fica neste exato momento é: o que acontece então? Qual é o resultado de buscar a Deus? O que o homem arrependido encontra em Deus? Ele vai até a Deus, ele está arrependido, ele não quer fugir de Deus, mas ele quer ir até a Deus, e o que ele encontra? E esse é o terceiro ponto. O homem arrependido é um homem bem-aventurado, porque o homem arrependido desfruta da maior de todas as áreas. Há uma promessa na Bíblia para aqueles que se arrependem. Zacarias 1,3 diz o seguinte: tornai para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós. Em Ezequiel 18,32, Deus também diz: porque não tem prazer na morte de ninguém, por isso, convertei-vos e vivei. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, diz: porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. E um dos mais eloquentes chamados ao arrependimento está em Isaías capítulo 1, versículo 18. Ali o Senhor diz para Israel, um povo que estava em flagrante pecado. Deus diz assim para eles: vinde e arrazoemos, porque ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A promessa para aqueles que se arrependem é uma promessa de perdão. Convertei-vos e vivei. Convertei-vos, arrependei-vos, e eu tornarei os vossos pecados brancos. Por isso, todo homem que vai até a Deus em verdadeiro arrependimento, em genuíno arrependimento, ele pode ter a certeza do perdão de Deus. Davi, ele viu o seu pecado, Davi, ele clamou a Deus, e ele foi perdoado. Como sabemos que Davi foi perdoado? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que narra para nós essa história, quando Natã repreende Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Diz assim para nós: então disse Davi a Natã, depois que Davi é repreendido, depois que o seu pecado é exposto, Davi, ele diz: pequei contra o Senhor. E alguns vão dizer que é neste momento que ele compõe o salmo. Sua alma está agonizada. E ele: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Deus olha para Davi. E quando Davi confessa o seu pecado, Natã olha para Davi e diz assim: Davi, você pecou, mas Deus te perdoou. Irmãos, essa é uma verdade maravilhosa para pecadores arrependidos. Essa é uma verdade maravilhosa para nós. Essa foi uma verdade maravilhosa para Davi. Há ainda esperança. Há ainda perdão.
há ainda restauração. Ao mesmo tempo que isso é uma verdade maravilhosa, isso nos leva a refletir. Por que nos leva a refletir? Porque é o seguinte: Deus perdoa Davi, e diante disso surge a seguinte pergunta: como Deus pode perdoar um assassino e um adulto? Como Deus pode perdoar Davi, que pegou a mulher do seu soldado, e que não somente isso, mas que o colocou numa batalha para morrer? Como Deus pode perdoar um assassinato? Como Deus pode perdoar um adultério? Será que Deus pode simplesmente declarar para Davi que ele está perdoado? O que você acharia de um juiz onde há um réu confesso, um réu que diz assim: eu matei mesmo, e o juiz olha para aquele réu, confessa e diz assim: você está perdoado? O que diríamos de um juiz desse? Um juiz justo? Só olhar o que nós falamos do STF quando solta bandidos. A justiça? Não. Como Deus pode perdoar Davi, um assassino e um adúltero, e ainda ser justo? Esse é o grande dilema. E a resposta está em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Deus não pode simplesmente, pelo seu grande amor, olhar para Davi e falar assim: Davi, eu te perdoo porque eu amo. Deus não pode fazer isso. Romanos 3, 23 a 26, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Olha o versículo 25. A quem Deus propôs, Cristo Jesus, Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, aplacando a ira, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para que no tempo presente, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus não podia perdoar apenas Davi, pelo seu grande amor, e dizer assim: Davi, eu te perdoo, você pecou, mas eu te perdoo, você está livre. Não. Alguém precisa pagar. Nós achamos, irmãos, que o perdão não custa. O perdão custa. O perdão não é algo de graça. O perdão tem preço. Imagine que eu empresto o meu carro para o Tauan, e aí o Tauan bate no carro. Tem duas opções. Ou eu olho para ele e falo o seguinte: Tauan, você me deve 5 mil reais. Ficou 5 mil para a batida do carro. Então, me dá para eu poder consertar. Ou eu posso olhar para o Tauan e falar assim: Tauan, você não precisa pagar nada, eu te perdoo. É atitude bonita, não é? É, mas eu vou precisar consertar o carro. Eu vou precisar pegar o meu dinheiro e consertar o carro. Quando Deus declara perdão para Davi, é porque Deus deixaria impune aquele pecado de Davi. Mas em Cristo, Deus pegaria o adultério de Davi, o assassinato de Davi, e lançaria sobre Jesus.
Então, a pena que Davi merecia pelo seu adultério e assassinato, Cristo suportou na cruz. Perdão não é de graça. Alguém pagou o preço. É de graça para nós, mas custou o sangue do Filho de Deus. Jesus foi punido pelo adultério de Davi. Jesus foi moído pelo assassinato de Davi. E da mesma forma, Jesus foi moído pelo meu e pelo seu pecado. E é por isso que Deus pode olhar para nós e falar assim: eu te ofereço perdão. Para nós não custou, mas para Deus custou o seu próprio filho. Para que ele fosse justo e justificador, alguém precisava pagar. Irmãos, isso tem inúmeras implicações para nós. E aqui eu já encerro, caminho para encerrar. Em primeiro lugar, há uma implicação para aqueles que estão aqui, que já experimentaram a verdadeira arrependimento. Pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas aqui que já experimentaram o arrependimento. Pode ser que você já tenha consciência do seu pecado. Pode ser que você já tenha ido até a Deus. Possa ser que você já tenha experimentado do perdão. Mas eu gostaria que você saísse daqui esta noite, sendo grato a Deus, olhando para o que custou o seu perdão. Você pode usufruir do perdão de Deus, você pode desfrutar do perdão, você pode ser considerado alguém perdoado, porque alguém pagou a sua dívida. Por isso, e aqui é um alerta para aqueles que são crentes: nunca banalize o pecado. Às vezes nós podemos pecar já na expectativa do perdão. Não há nada mais terrível do que isso. Não há nada mais terrível do que eu colocar na minha mente: eu vou pecar agora, mas depois eu peço perdão. Sabe o que é isso? Isso é banalizar o preço do nosso perdão. Ao saber que Cristo morreu pelo nosso pecado, nós deveríamos ser tomados de tamanho horror que odiaríamos o pecado, detestaríamos o pecado, teríamos nojo do pecado e nos afastaríamos o máximo dele, porque ele custou a morte do Filho de Deus. Então, para aqueles que se consideram, para aqueles que já experimentaram o verdadeiro arrependimento, lembre-se disso: o seu perdão custou. Por isso, se afaste do pecado. Vive em santidade. Há uma segunda aplicação para aqueles que caíram em algum pecado terrível, mas até agora têm se escondido de Deus e têm tido medo ou vergonha. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão amarguradas, pessoas que caíram em pecados terríveis. Pessoas que as suas consciências ainda estão pesadas. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nesta noite que estão dizendo que tudo isso de perdão é maravilhoso demais, mas que não é para elas. Talvez existem pessoas aqui que possam dizer: Felipe, se você soubesse o que eu fiz, você jamais me aconselharia a ir até a Deus. E talvez é isso que você tenha feito. Você tem se escondido de Deus. Você tem vergonha. Talvez é um pecado que você já caiu pela 1000ª vez. A sua consciência está pesada. Mas eu te digo, meu irmão, não pense nisso. Volte-se para Deus como você está. Ele é misericordioso. Davi olhou para frente, confiou no perdão de Deus, mas você é mais privilegiado ainda. Olhe para trás. Olhe para o Filho de Deus que foi moído na cruz do Calvário pelos seus pecados. Ele levou a sua culpa.
Ele levou os seus pecados. E Ele pode te restaurar. Assim como Davi foi restaurado. Não importa o que você tenha feito. Não importa quão terrível tenha sido o teu pecado. Deus te convida a experimentar este perdão. Talvez você não tenha experimentado dessa alegria da salvação, porque o pecado tem te tirado disso. Não esconda o seu pecado. Confesse ele. E confie que Deus é poderoso para te perdoar. E por último, há uma implicação para aqueles que ainda não abandonaram os seus pecados e que ainda não se arrependeram. Talvez há pessoas aqui que até hoje não se arrependeram. Que até hoje não tiveram essa sensibilidade e essa visão de quão horrível é o pecado. E a minha palavra para você nesta noite é a seguinte: aproveite a oportunidade e se arrependa. O pecado trará consequências terríveis para a sua vida. Não prorrogue o dia de arrependimento. Não diga, eu ainda tenho tempo. Porque se você me disser isso, eu ainda tenho tempo, eu te digo, quem te garante isso? Quem te garante que ao sair por essas portas essa noite, o Senhor te visite e te peça a sua alma? E aí? O que tens preparado? Para quem será? Não diga, eu ainda sou jovem. Não diga isso, meu irmão. Quantas pessoas, quantos milhões de jovens, quantos milhões de pessoas saudáveis, pessoas que tinham uma vida inteira pela frente, estão agora perecendo no inferno, porque não se arrependeram. Pessoas que eram mais saudáveis do que você, mais jovens do que você. Não adie. Não prorrogue o dia de arrependimento. Não deixe para depois. Não saia daqui nessa noite sem ter essa certeza de que você já experimentou o verdadeiro arrependimento. Eu faço das palavras de Paulo as minhas essa noite. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Deus puniu seus pecados em Cristo. E portanto Ele te oferece, meu irmão, livre perdão. Ele morreu por você. E agora o que Deus exige é que você abandone a autoconfiança. Que você confesse os seus pecados. Que você se arrependa e creia nele. Que você olhe para Ele, como diz Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Essa é a promessa para aqueles que se arrependem. Mais uma vez eu cito e encerro Isaías 1:18. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como carmesim, e aqui a ideia é, ainda que seus pecados sejam muitos, vermelhos, muitos, eles se tornarão brancos. Porque Deus não olha para a multidão dos seus pecados, mas Deus olha para a sinceridade do seu arrependimento. Por isso, nesta noite, clame a Deus por esta graça. Clame a Ele para que Ele lhe dê arrependimento para a vida, para que você, que ainda não se arrependeu, possa desfrutar desse grandioso perdão que Ele nos oferece por meio de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus. Graças nós te damos porque Tu és um Deus tão misericordioso. Como diz Paulo, que o Senhor ordena agora a todos os homens que se arrependam. Nós lhe damos graças a Deus por tamanho privilégio que temos de poder ser perdoados. Isso custou um alto preço. Isso custou o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso lhe custou a morte.
E eu posso olhar para a cruz e ver que Ele foi moído pelas minhas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E agora, Senhor, pelas suas pisaduras, nós podemos ser sarados. Não merecemos, ó Deus, tamanha graça. Mas te louvamos, ó Deus, porque o Senhor recebe pecadores como nós, cheios de pecado, cheios de iniquidade, mas o Senhor nos recebe por meio de Cristo Jesus. Porque Ele, que não tinha pecado, o Senhor o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que teu Espírito, ó Pai, aplique esta palavra aos corações endurecidos, mas também aos corações angustiados, aos corações, Senhor, que estão aflitos e que acham que o perdão não é para eles. Que teu Espírito aplique essa palavra em seus corações e que eles possam entender que o Senhor está pronto para receber todos aqueles que forem até a Ti em verdadeiro, real e genuíno arrependimento. Oramos agradecidos a Deus, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. O Senhor abençoe. Serve música, por favor. Repetindo versos 10 e 11.